Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu venho trazer um novo arquétipo para trabalharmos aqui no canal, para fazermos a reflexão da atividade desse arquétipo em nossas vidas. E eu venho falar hoje sobre o mito de Deméter. É, Esse mito ele é bem conhecido, né? E tem bastante versões dele. Mas vou falar aqui rapidamente, resumidamente, o que aconteceu com Deméter. Deméter tinha uma filha, que é Perséfone, e Deméter é a deusa da colheita, relacionada à colheita, ao nascimento dos grãos, à fartura, à prosperidade, aos ritos de nascimento e de morte e toda a agricultura, né? E ela era muito ligada à filha Perséfone. E aconteceu que Hades queria casar com Perséfone e pediu a intervenção de Zeus para que isso acontecesse, porque já que ela não saía de perto da mãe, ele pediu para que Zeus ajudasse, que ele conseguisse casar-se com Perséfone. E Zeus permitiu a Hades que fizesse isso. Então Hades fez o quê? Foi lá e raptou Perséfone e levou para o submundo, porque Hades é o deus do submundo. E nisso, Deméter ficou desesperada, porque ela não encontrava a filha, não encontrava, ficou desesperada procurando. E quando ela soube que Zeus tinha interferido nesse rapto, ela ficou assim muito triste. E como vamos dizer assim, se vingar, né, desse ato de Zeus, ela simplesmente secou todas as plantações, todos os grãos, todos os frutos, e nada mais crescia sobre a terra. Então, começou a ter uma seca. Não existia mais comida, mais alimento, não tinha mais com que as pessoas pudessem subsistir. Aí, nesse período, que Zeus viu que isso estava acontecendo, ele foi e mandou uma mensagem para Hades e pediu para que Hades retornasse Perséfone à superfície para encontrar com Deméter. Só que antes disso, Hades fez o quê? Deu um fruto do submundo para Perséfone comer, que é a semente da romã. E ela comeu essa semente e depois ela foi se encontrar com a mãe. Quando a mãe a viu novamente, ela ficou muito feliz e voltou a florescer, voltou a ter a primavera, florescer tudo, todas as frutas voltaram a nascer na terra, todas as árvores frutificaram, só que ela ficou sabendo que Perséfone tinha comido desse fruto, né? E então, o que aconteceu? Perséfone, tendo comido o fruto do submundo, tinha que voltar, pelo menos, em alguns mitos falam de 3 meses, outros falam de 6 meses, né? Enfim, um tempo ela tinha que ficar no submundo com Hades. E daí foi que se traz hoje desse mito a divisão das estações do ano, porque se coloca que quando existe o outono e o inverno, é quando Deméter está longe de Perséfone. Então as folhas caem, os frutos se secam, a terra seca, e quando ela se reencontra com a filha, é o momento de florescer novamente e frutificar, e que seria o período do verão, da primavera e do verão. Então, mais ou menos assim, tá? Contando rapidamente o mito para vocês, né? E o que isso quer dizer, né? Assim, dentro da psicologia, né? Dentro dos arquétipos que a gente pode estudar sobre Deméter. Deméter, então, ela era assim ela é o arquétipo da mãe. Então, assim, tudo que é ligado à maternidade, à fertilidade, à colheita, né, as relações entre vida e morte também, né, porque também teve essa situação
de metade do tempo estar com a filha e metade não estar. Então, também traz uma situação de perda, de luto, né, ciclos de vida, morte e renascimento. Então, basicamente, a Deméter, ela vive assim o princípio materno na sua totalidade. Então, a Deméter, ela vive o papel de mãe, assim, e ela ama viver o papel de mãe. Então, ela não faz aquilo assim por obrigação, ela é aquela mãe que quer nutrir, que quer estar presente, que quer sempre estar junto, quer ver a filha sempre por perto, né? Quer ver os filhos sempre por perto. Então, ela não quer se separar dos filhos. Porque ao momento que ela se separa, ela entra numa tristeza profunda, porque para ela o princípio da vida dela é ser mãe, né? É aquela mãe que acolhe assim incondicionalmente, né? É aquela mãe que alimenta a nossa alma, né? Na sua face boa, né? É aquele abraço de mãe que mesmo para quem não teve, né? Assim na sua vida, quando pensa num abraço de mãe, pensa em algo caloroso, pensa em algo aconchegante, algo que te protege, te acalenta, né? É um carinho assim que é diferente de tudo. Mas nos estudos de Jung, ele enfatiza que esse todo arquétipo, né, tem duas faces e assim um lado sombrio, né, da Deméter é o apego excessivo, né? Então é um apego que não deixa o outro ir, né? Não deixa o outro se desenvolver, não deixa o outro cuidar de si mesmo, ir para a vida, né? Ir para o submundo, né? Crescer, se virar sozinho. Então, assim, é uma superproteção, impede que o próprio filho, ou assim, a gente está falando de filho, mas esse arquétipo de mãe, ele também pode envolver amigos, pode envolver cônjuge, né? A própria mãe, a filha cuidando da mãe, né? Assim, enfim, né, de todas as pessoas que estão próximas e que aquela pessoa tem um amor assim incondicional. Então ela quer fazer tudo pelo outro e não deixa o outro fazer nada, né? Acaba sufocando, super protegendo e até tratando às vezes tipo o próprio marido como filho, enfim, os irmãos como filhos e por aí vai, né? Então, assim, quando acontece essa superproteção, além de impedir a autonomia do outro, quando o outro consegue um pouco de autonomia, essa pessoa ela entra num certo luto, né? Então a vida parece que perde o sentido para ela, porque aquela pessoa com a qual ela estava ali cuidando o tempo todo está se cuidando sozinha. Então ela sofre, né? Essa pessoa acaba sofrendo muito. E acaba tendo esse ressentimento, que pode gerar depressão, né? E uma certa infertilidade simbólica, ou seja, a pessoa perde aquela criatividade de ter novos projetos na vida dela, de criar coisas para ela mesma, de ter prosperidade, né? Que tudo isso está ligado a colheita, né, fertilidade de Deméter. Então a Deméter ela para a vida dela para que as coisas assim para sofrer, na verdade, né? Então ela não consegue realizar mais nada para ela mesma, porque a vida dela é cuidar do outro. Então quando ela não consegue, ela também não cuida dela, né? Ela não consegue ter assim um projeto de vida, não consegue ter uma realização pessoal, porque a vida para ela acaba perdendo um pouco sentido. Então a gente pode relacionar, né, esse mito do rapto da Perséfone como um momento que a mãe precisa entender que a vida são feitas de ciclos, né, e que a gente precisa soltar, né, desapegar daquilo que a gente ama, porque os filhos nunca vão deixar de ser filhos, né? Os companheiros e, enfim, as pessoas que a gente ama e que nos amam, elas vão estar presentes, mas elas precisam seguir o fluxo de vida delas. Então, o destino e a individuação mesmo, né, de cada um.
Então, assim, o que, que a gente pode tirar disso, né? Que o cuidado e a nutrição da mãe, ela precisa ser saudável, né? Tanto para o filho quanto para ela mesma. Aceitar as perdas, né, e as transformações que são inevitáveis, né, na vida. Às vezes um companheiro, há uma separação, né, enfim, o filho vai morar em outro lugar, vai viver a vida dele, né, e a mãe fica com aquela sensação de ninho vazio. Então aquele ninho vazio gera uma total é, depressão, assim, para a mãe, né? Ela não consegue dar um passo adiante. Então, é preciso integrar essa sombra. Não é para se desapegar total, mas assim tem que integrar o apego e o desapego, né? Não é uma coisa fácil, mas é necessário. Então, vai soltando e vai se apropriando da sua vida para que você consiga fazer as suas coisas também, porque muitas vezes a gente não deixa o outro ir, o outro está indo, você vai e puxa, né? Vai, puxa de volta, puxa de volta. E óbvio que dentro de uma relação familiar sistêmica, isso acaba prejudicando muito. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, assim, integrar esse luto e o desapego, né? O luto, entre aspas, não da morte necessariamente, mas da ida, da partida do outro para a sua própria vida, né? Então, falando um pouquinho sobre o campo sistêmico, então essa grande mãe, que é a Deméter, ela muitas vezes ela é considerada dentro do núcleo familiar e sistêmico dela como o centro de cuidado e atenção de todo mundo. Então é ela que promove os encontros familiares, ela que faz o almoço de domingo, ela que coordena todas as coisas dentro da família, como que vão ser os eventos, como que não vão ser, aquela pessoa que mantém os vínculos, né? Então ela que liga para todo mundo sempre, ela que está sempre tendo cuidado, enfim, são vários exemplos que a gente poderia trazer aqui, né? Mas é uma pessoa que ela que vai sempre guardar, ela é vista como uma peça-chave para que essa família esteja sempre em comunicação, em contato, ela que faz todo esse trabalho, porque ela se dedica a isso. Então, todo mundo já joga isso para ela também, né? Que já é uma outra questão, mas ela é vista dessa forma que ela se coloca nesse papel, né? Então, assim, só que dentro disso, quais são, qual é a importância do sentimento dessa mulher, né? Dessa mulher que tem que cuidar de tudo, que ao mesmo tempo que ela ama fazer isso, ela também é uma pessoa e ela pode se desequilibrar emocionalmente. Então, dentro de um sistema familiar, isso vai gerar todo o impacto, né, a partir dela para aqueles que ela cuida. Então, se essa mulher ela não estiver equilibrada emocionalmente, ela vai gerar impactos no resto da família. Exemplo, quando Deméter ela nega a perda da filha, né, para Hades, né? A filha foi viver a vida dela, foi casar, né, e a vida então seca, né? Então ela pode entrar numa espécie de, quando uma mãe, um filho vai seguir a vida dele, assim, Deméter pode entrar, o arquétipo, né, de Deméter pode entrar num luto prolongado, um ressentimento, fica estagnada. Então aquela pessoa ressentida que, o filhinho foi embora, sempre vai pôr defeito na nora, porque não sabe cuidar, não sabe fazer as comidas do jeito que ela fazia, não sabe arrumar as roupas do filho do jeito que ela arruma. Então, aquele tipo de sogra, um exemplo, que está sempre pondo defeito. E isso acaba impactando em todo o sistema, porque enquanto a família não vai se dar bem, né, vai gerar problemas para o próprio filho. Aí o filho tá sempre lá, porque a mãe fica ressentida, ele deixa de sair com a esposa para estar sempre com a mãe, né? Então é um luto que é inconsciente, né?
ou não, mas assim, ela pode impedir os filhos de descer ao mundo adulto, né? Então ela sempre acaba assim, o filho vai embora, por exemplo, não que ele tenha casado, mas ele vai morar sozinho, mas a mãe que lá continua lavando a roupa dele, continua fazendo todas as marmitas de comida, ou seja, ele não tem trabalho nenhum, pagando as contas, né? Não tem trabalho nenhum de crescer mesmo, né? Então a mãe acaba impedindo que esse filho ele desça ao submundo, como Perséfone, né? Então ela quer puxar ele para manter ele preso à infância. Então essa é a diferença, sim, que é necessária ver. A diferença entre um amor que nutre, né, que é um amor que acolhe, que é generoso, né, tem um cuidado saudável com o outro, né, não que a mãe vai virar as costas e não vai mais fazer nada, não é isso. Mas, assim, existe esse amor que nutre, e o outro é o amor que aprisiona. Eu não quero que eu quero que você vá embora, mas é tudo mentira. Eu não quero que você vá. Eu quero que você fique aqui sobre o meu olhar e eu vou ver se está dando tudo certo. E qualquer coisa que der errado, eu vou estar ali para poder segurar a onda, segurar o BO e você não precisa fazer nada, não precisa se preocupar, né? Então, ou uma mãe que fica se vitimizando também, né? Tem todos esse lado sombra que é necessário a gente se atentar. Isso, quais são os riscos, né, de acontecer isso? Então, uma dependência emocional mesmo do filho, né? O filho não consegue crescer, ele não consegue ir para frente, ele não consegue ter a vida dele, porque ele sabe, no fundo, que também tem aquela mãe que nunca vai deixar nada faltar, né? Então ele não vai, sabe? Quando ele está pensando em ir, ele também tem esse suporte que é super protetor e ele também tem medo de ir embora, né? Uma outra coisa que pode acontecer é a mãe também que se vitimiza, que sempre fica exigindo gratidão, como se tudo que ela fizesse as pessoas tivessem que reconhecer isso o tempo inteiro, né? Ou compensar, né? Ou pelo cuidado que ela dá. Transmite uma culpa e o medo de crescer. Então, assim, o filho acaba se sentindo culpado porque ele está crescendo, porque ele quer atingir, assim, quer ser independente, quer ter dignidade, de ganhar o dinheiro dele, de ir embora, de fazer as coisas que ele tem vontade, né? A individuação dele. Então, o filho acaba ficando com medo de crescer e com medo por conta de culpa. Ai, não quero magoar minha mãe. Então, não vou fazer nada disso que eu queria fazer, porque senão minha mãe vai ficar chateada. E nisso acaba se repetindo também há uma repetição sistêmica dessas perdas. Aí quando o filho também tem os filhos dele ou tem os relacionamentos dele, ele acaba repetindo esse padrão com os próprios pessoas do sistema que ele está criando para a vida dele, né? E para finalizar, o que significaria a primavera, né, dentro desse sistema? A primavera é o retomar, né, da reconexão da mãe com a filha, né, nesse caso do mito, uma renovação na vida e o poder criativo, né, um retorno da vida psíquica. Então, assim, quando essa mulher, essa Deméter, ela integra essas sombras e consegue saber qual é o limite do nutrir e do deixar livre, do apego, do desapego, ela também consegue voltar a florir na sua própria vida psíquica. Então, ela também tem a sua primavera. Esse é o integrar da sombra com a vida da pessoa. Então, assim, a gente integra o nosso bom e o nosso ruim, né, para que a gente consiga ter esse equilíbrio. Então, a gente olhando para essa sombra e integrando ela dentro da nossa vida, a gente consegue perceber que também precisamos florir, precisamos criar, precisamos viver, precisamos ter a nossa independência psíquica, né? Não temos que fazer só pelo outro, a gente tem que fazer por nós. O que você está fazendo para a sua vida? O que você cria de novo? O que você coloca energia para que floresça? Né? Para você mesmo, você faz um curso,
você faz um esporte, você faz uma arte, enfim, faz algo que você goste. O que você gosta de fazer? Você tem um projeto para viajar, um projeto para ter um novo emprego, enfim, qualquer coisa que vá florescer na sua vida algo de bom. Então, esta é a primavera que se espera no arquétipo de Deméter, tá bom? Então, qual a mensagem, né, que a gente deixa para o arquétipo de Deméter, né? Para eles, quando ele está integrado, é aquela mãe que nutre, mas ela liberta. É uma mensagem assim: eu te nutro para que você siga livre. O amor verdadeiro é aquele que liberta para viver o próprio destino. Então, eu estou aqui, eu te nutro, eu socolo sim, mas eu não sou a resolução de todos os problemas da sua vida. Né? Eu te deixo livre para escolher o que você quer fazer. Esse é o cuidado com o fluxo da vida de cada indivíduo dentro de um sistema. Então, como que você cuida dos seus? Você cuida demais? Você agrega de mais ou de menos? Como que você cuida das pessoas da sua família, dos seus amigos e de você mesma, né? Todas essas questões são questões que a gente deve pensar, né? Qual é o cuidado que você oferece, né? Você nutre ou você aprisiona? Você deixa as pessoas fluírem sem peso, sem culpa de estarem se soltando, de estarem indo embora, ou você se fica ressentido? Por hoje é só. Voltamos em breve com novos arquétipos para conversarmos, tá bom? Deixa seu comentário. Se você gostou, por favor, dá um like, curte, se inscreve aqui no meu canal. Eu vou trazendo sempre mais conteúdos aqui, podem sugerir também, tá bom? Um beijo.